O que eu posso fazer hoje na casa do Pai, né? Quando estamos assim sendo preparados, né? Quando estamos sendo cheios pelo Espírito Santo, você não vai embora de um culto simplesmente. Quando o culto acaba, não é aí que o culto acaba. Na verdade, é agora que começa, e Deus agora começa a te enviar depois desse culto para a sua escola, para o seu trabalho, para onde você está inserido, dentro das faculdades, dentro das escolas, dentro das repartições públicas, dentro dos hospitais, dentro do presídio. Esse lugar é o lugar para o qual Deus vai te encher para que você possa servir. E eu gostaria de usar esse encontro de Jesus com essa mulher samaritana, porque os discípulos de Jesus, eles tinham perdido a percepção desse chamamento do Senhor. E a primeira coisa que acontece com eles é que eles perderam a noção do propósito. Pedagogicamente, diga comigo, perderam a noção do propósito. Veja, Jesus está partindo de Jerusalém, Jesus está indo para a Galileia, e quando é meio-dia, Jesus está ali em Sicar, numa cidade de Samaria, no poço de Jacó, sentado, e ele para naquela cidade, com um propósito muito firme, né? Que era falar com aquela mulher, que era levar a palavra que o Pai havia dado para ele, para que ele pudesse falar para aquela mulher. E aqueles discípulos não entendem, por quê? Porque eles perderam o propósito. E eles dizem o seguinte, eles perderam a dimensão do propósito para que o Evangelho foi criado. Jesus diz aos seus discípulos, no verso 45, você pode ver, no verso 35, abre aí no verso 35, se você pode ver aí. Não dizeis vós que há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejaram para a ceifa. Eles precisam lembrar do Evangelho, eles precisam entender qual é o propósito do Evangelho. Eles já não se lembram que o Evangelho não é para aqueles que são sãos. O Evangelho não é remédio para aqueles que estão curados. Mas Jesus diz que o Evangelho é para aqueles que estão perdidos. Jesus disse que Ele não veio para o Israel que se acha achado, que se acha todo poderoso, mas Ele veio para a casa perdida de Israel. Ele veio para aqueles que estão nos valados, para aqueles que estão necessitados. São para esses que o Evangelho, ele é poder de Deus. Jesus veio para eles, para os doentes, não para chamar justos, mas para chamar pecadores para o arrependimento. Para chamar pecadores ao arrependimento. Os discípulos parece que haviam esquecido isso. E às vezes nós podemos perder a noção do propósito. Às vezes nós podemos perder a noção do propósito. Às vezes nós podemos perder a noção do valor da unidade. Pastor Aloysio da Videira, ele tem um livro que ele fala a revolução dos de um talento. Às vezes a gente perde a noção da unidade. Às vezes você é um discipulador, você é um supervisor, você é um pastor de área, você tem tantas pessoas que às vezes um não vai, você já não está mais se importando. Nós esquecemos do valor da unidade. Eu acho muito interessante que quando a gente chega lá nos Estados Unidos, uma coisa custa $1,97. E as pessoas te dão cada moedinha de centavo. Uma vez eu fiz uma compra, deu R$2,97, R$2,98. Comprei um negocinho, uma mixaria. Estou indo embora, aí a moça, sir, eu falei, yes, your change. Eu falei, meu troco, 2 centavos. Eu quase que falei para ela, deixa para ela. Eu falei, não, é meu. Nós temos que valorizar. Nós podemos perder a noção
do propósito quando nós prosperamos, porque nós nos preocupamos primeiro com o conforto. Quando nós nos tornamos mais sábios, conhecedores da verdade, né? É nessa hora que a gente pode se embriagar conosco. A gente já não está querendo mais que tenha novos convertidos, porque a gente está querendo que haja um estudo mais, uma feijoada. A gente não quer mais pagar o preço de beber leitinho junto com eles. A gente quer comer feijoada, quer comer churrasco, e o leitinho vai procurar mamadeira. Nós podemos ficar embriagados, mas nós temos que lembrar do propósito primordial. Ele veio para morrer. Jesus veio para morrer. Jesus veio para dar a sua vida em sacrifício por homens e mulheres. Jesus veio para que eles tivessem uma revelação salvadora com Deus o Pai, para que a vontade de Deus se cumprisse em toda a humanidade, para que todos fossem salvos. É por isso que Jesus para em Sicar. É por isso que Jesus para em Samaria. É por isso que Jesus está naquele lugar. Uma coisa que nós temos perdido também é a noção do tempo e da urgência. Nós não podemos perder o senso da urgência. Eles não entendiam que aquele era o momento de agir, não mais tarde. Nessa semana, eu estive ali no ofício fúnebre, ali na Capela Dom Bosco, com o pastor Fábio, com a pastora Júde, no sepultamento, no ofício fúnebre do sogro do pastor. E o pastor deu uma palavra tremenda, de vida, para aquelas pessoas que estavam ali. E ele perguntou: quem quer, nesse momento, se reconciliar com Jesus? E eu vi mais de 6 pessoas, pelo menos do ângulo onde eu estava, levantando a mão e declarando que queria se reconciliar com Jesus. Sabe o que é isso, meu irmão? Noção de urgência. Eu tenho um pastor que ele é meu padrinho de casamento, pastor Antônio Faleiro. E ele disse que ele estava no ponto de ônibus indo para casa, e Deus está falando assim para ele: fala com essa mulher do meu amor, fala com essa mulher do meu amor, fala com essa mulher do meu amor, fala com essa mulher. E ele: oh meu Deus, estou indo para casa, estou cansado, sei o quê. Chega uma senhora da testemunha de Jeová e começa a pegar: essa aqui é a revistinha do sentinela, se você quiser você pode ir lá no nosso salão do testemunho de Jeová. Ela: ah, que interessante, onde é o lugar? Aí Deus falou assim: e agora? Ele falou assim: e agora? Na verdade ele falou: e agora, Deus? Agora você vai pregar para as duas. Você não obedeceu, agora o teu trabalho é dobrado. Nós não podemos perder a noção da urgência do reino de Deus. Nós não podemos perder e ficar acomodado. Meu irmão, essa igreja dá para fazer 4, 5, 6, 8, 10 mil cultos. A gente abre um apriscão. Mas nós não podemos perder a urgência do Evangelho de Deus, porque as pessoas estão indo para o inferno, e a criação geme, com expectativa pela revelação dos filhos de Deus. Irmãos, o tempo para alcançar o mundo para Cristo se chama agora. Diga: o tempo para alcançar o mundo para Cristo se chama agora. Irmãos, aproximadamente no início do século 13, o pai e o tio de Marco Polo, eles viajam para o Império Mongol, e o imperador naquela época se chamava Bubacan, que vai vir a ser o pai de quem nós conhecemos, o famoso Gengis Khan.
E Mateus Polo, ele vai lá e o coração de Bubacan é capturado pelo Evangelho. Eles falam das coisas do Espírito Santo, das maravilhas do Evangelho, que do hebraico quer dizer, do grego quer dizer as boas novas. E ele fala assim: olha, manda trazer 100 dos seus melhores sacerdotes, porque eu quero aprender mais desse evangelho maravilhoso. Eu quero ser batizado e os meus nobres serão batizados, os súditos dos meus nobres serão batizados e os súditos dos súditos serão batizados, e nós teremos, Bubacan era imperador da China, da Índia e de todo o Extremo Oriente, e nós teremos mais cristãos aqui do que lá na sua terra. Eles demoraram 30 anos para mandar 3 missionários para esse lugar. Você imagina o impacto que seria hoje o mundo, se no século 13, toda a China, toda a Índia, todo o Extremo Oriente tivesse se convertido? Nós precisamos ter urgência do Evangelho. Nós precisamos ter urgência. Jesus está dizendo assim: olhe para os campos. Eles estão o quê? A palavra grega aí é leukos, que quer dizer branco. Mas o trigo, quando ele está pronto para a colheita, ele não fica branco. O trigo, quando está pronto para a colheita, ele fica dourado. Quando é que o trigo fica branco? Quando a colheita já está se perdendo, já está passando o tempo da colheita. Todo agricultor sabe que ele tem muito trabalho quando ele está preparando a terra e quando ele está semeando. E depois ele tem um tempo de espera. E nesse tempo de espera é Deus que está fazendo crescer, e agora ele vai fazer a colheita. Então Jesus fala para ele: olha os campos. E eles estão dizendo para Jesus: ainda falta 4 meses para a cega, ainda falta 4 meses para a colheita. E Jesus falou assim: não faltam 4 meses, já está passando o tempo da colheita, já está passando o tempo de você bater naquela porta daquele teu vizinho e falar para ele: olha, Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, e eu quero te convidar para a minha célula. Meu irmão, se naquela época o campo já estava branco, está que cor hoje? Verde mofado. Nós estamos perdendo a urgência do Evangelho. Milhões de pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus. A história da igreja está cheia de oportunidades perdidas. A igreja não agiu quando ela poderia ter agido. Diz que houve uma convenção no inferno. Satanás pegou os 3 capetão dele lá, né? Chifrudo, chifrado e chifronésio. Ele falou: e aí? Negócio seguinte, chefe. Vamos falar para esse povo que o inferno não existe. Não, isso não dá certo. A palavra de Deus já está clara dizendo que o inferno existe, não tem como. Aí o outro falou assim: bom, negócio é o seguinte, então vamos falar para eles que o céu não existe. E aí eles vão pensar: não adianta. A palavra continua sendo muito forte, declarando que o céu existe. Aí um coçou o chifre, né? Falou assim: bom, vamos fazer o seguinte.
Vamos começar a dizer para eles que não tem pressa. Vamos começar a dizer para eles que não tem pressa. Amanhã, né? Amanhã, né? Que nem aquele povo, oh meu Deus, por que eu vou fazer amanhã, se eu posso deixar para depois de amanhã? Aí, meu irmão, tu vai orar para ressuscitar e não vai ressuscitar, não. Erga os olhos. Deus está dizendo assim, Jesus fala assim, erga os olhos. Sabe por que Jesus está dizendo erga os olhos? Porque muita gente está olhando para o seu umbigo. Meu filho, meu trabalho, meu emprego, minha igreja, minha célula, já era para você estar com mais de 100. Diga, Deus tem urgência. Deus tem urgência. Aleluia. Né? A palavra de Deus para nós é essa: erga os olhos. Pare de se encantar com aparente sucesso. Deus tem um propósito. Você acha que Deus tem dado essa estrutura sem um propósito? Deus quer que compre isso aqui até lá embaixo. Pega essa quadra toda. Deus tem um propósito. Filipenses 1,6. O Deus que começou a boa obra, Ele é todo poderoso para aperfeiçoá-las em Cristo Jesus. E não duvida não, meu irmão. Eita, ai pastor. E não duvida não. Romanos 4,20 diz, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Tem glória aí? Tem glória aí, meu irmão? Não, você não entendeu não. Tem glória aí? Irmãos, os discípulos perderam outra coisa. Eles perderam o senso de oportunidade. A palavra de Deus diz que os discípulos estavam saindo de Jerusalém e estavam indo para Galileia. Eles estavam indo para casa. Às vezes você sai daqui, hoje eu vou sair do culto, depois do culto eu vou direto para casa. Estou cansado. Aí quando você está indo para casa, você passa no posto de gasolina, porque o teu carro está com a gasolina baixa. Aí você vê aquela frentista enchendo o teu carro com cara de minhoca. Só falta ela falar assim para você: ó dia, ó noite. E você está falando assim para ela. E aí encheu a gasolina, porque você está cheio do poder do Espírito Santo. E aí encheu o tanque. Quanto foi? Né? Está aqui, me vê uma notinha, querida. Às vezes a gente está vendo as pessoas com cara de minhoca e não está fazendo nada. Você já viu uma pessoa com cara de minhoca? Quando o propósito de Deus é que ela tenha cara de leão, que ela tenha cara de vencedora, que ela tenha o rosto resplandecente da glória de Deus. Sabe por quê? Você está perdendo a oportunidade. Filha, por que você está triste assim? Ela só está esperando alguém perguntar por que ela está triste. Lembra da casa de paz? Lembra do Gé? Tudo bem, você tem algum problema? Eu tenho. Mas você não quer perder mais 10, 20, 30 minutos, porque você está indo para casa. Eu conheço um pastor que ele é uma figura. Ele já foi jubilado, ele está com uns 78 anos. Pastor Paulo Franco. Pastor Paulo Franco, ele é uma figuraça. Ele falou assim: Pedrinho, vem aqui, meu filho. Vamos ali no aeroporto. Eu falei: o que foi, pastor? Não, preciso pedir uma informação ali para o rapaz. E ele falou assim: meu filho, aqui é o lugar onde as pessoas vão para um lugar e para o outro. Ele disse: senhor, aqui é um aeroporto. Muito bem, ele falou para o cara. Ele falou assim: você sabe como é que eu faço para não ir para o inferno?
Aí o cara falou assim, eu não sei não. Não sei essa pergunta para o senhor não. E o outro que estava com ele, mas eu sei. Aí ele falou, mas tu sabe, mas não falou para ele, né? Você sabe, mas não falou para ele. Quantas vezes no seu trabalho você teve oportunidade, mas não falou, perdeu o momento e da oportunidade? Naquele lugar havia pessoas que precisavam ouvir. Jesus sabia que tinha que passar por Samaria para fazer a obra. Aquele era o momento e a oportunidade. Precisamos de pessoas que estão dispostas a ir até os confins da terra, meu irmão. E eles falam assim, mestre, come. Jesus disse, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a obra. Jesus está dizendo, a minha comida, o que me alimenta, é estar aqui em Samaria, falando para essa mulher, para que ela seja um testemunho vivo, de que o Deus encarnado está aqui, e vai falar lá para aquelas pessoas. Ele não foi naquele poço simplesmente porque ele não tinha para onde sentar. Ele não evangelizou aquela mulher samaritana apenas por acaso. Jesus tinha senso de oportunidade. Ele passou por Samaria naquele momento. Uma outra coisa, nós temos perdido a noção do valor das pessoas. Jesus estava conversando com uma mulher que era considerada impura. Mulheres eram tratadas como inferiores naqueles dias. Mulheres eram tidas como inferiores. Aquela, então, era tida como uma imoral. Mas Jesus, de novo, começa a dizer, olha, não são os sãos que precisam de médico. Os discípulos têm perdido o entendimento que o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos, amados. Atos 1,8 diz Jesus, o que Jesus diz? E recebereis poder ao descer sobre vós o quê? E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria ou Samária e confins da terra. Jesus ele classifica essas pessoas. Ele classifica as pessoas como culturalmente semelhantes ou culturalmente diferentes, geograficamente perto e geograficamente longe. Jerusalém são os que são culturalmente semelhantes e são os que estão perto, geograficamente. A Judeia são aqueles que são culturalmente o quê? Semelhantes, mas estão distantes. Samaria ou Samária são aqueles que são culturalmente diferentes, mas estão perto. E os confins da terra são aqueles que são diferentes de tudo. São culturalmente diferentes e são geograficamente longe. Então Jesus falou assim, olha, é de fio a pavio. É todo mundo. Às vezes nós olhamos e falamos assim, esse cidadão aí não merece nem o Evangelho, merece. Não existe pecado no mundo que Jesus não tenha morrido por ele na cruz do Calvário. E a última coisa, nós temos perdido a noção do poder. Ah, pastor, mas eu vou na igreja, mas quem prega é o pastor. Eu vou na célula, quem prega é o líder de célula. Como é que eu vou dizer para aquela pessoa ali? Como é que... Oh meu Deus, eu não sei, pastor. Pastor, até em pensar em falar com uma pessoa, eu já fico gagago, já começa a falar com o senhor gaguejando. Eu já fico falando com o senhor gaguejando. Deus usa as nossas vidas para poder
levar uma palavra de Deus, mas quem cura é o Espírito Santo de Deus. Deus está te chamando essa noite, Deus está chamando você, meu irmão e minha irmã. Eu lembro que quando Gabriel, ele veio para falar com Maria, ele falou assim: Maria, ela, eis-me aqui, eu tenho um propósito para você, você será a mãe do Messias. Ela vai falar assim: mas como é que eu posso fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Eu não conheço homem. Você vai agora quebrar com a lei da biologia, você vai quebrar com as leis naturais. Como que eu vou fazer isso? Talvez você está vendo uma pessoa, talvez você fale assim: meu marido, olha, pode se converter, o cão pode se converter, mas meu marido não se converte. Tem irmã que fala assim, tem irmão também: ah, pastor, a Jezabel se converte, mas aquela mulher não. Talvez você está dizendo que você não é capaz, mas que o anjo falou para ela? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. O que te capacita para fazer a obra de Deus é o poder do Espírito Santo, que vai te envolver e vai te capacitar para fazer aquilo que você nunca pensou, que você nunca sonhou. Agora, realmente, sem o Espírito Santo é muito difícil. Por isso que o pastor vai fazer a conferência do Holy Spirit. Por quê? Porque nós precisamos do Espírito Santo, né? Nós podemos ter célula, nós podemos ter encontro, nós podemos ter Luciano subirá, Luciano descerá, Luciano vai para a direita, para a esquerda. Nós podemos ter tudo, meu irmão, mas se não tiver o poder do Espírito Santo, nós não fazemos nada. Pode ter encontro, reencontro, desencontro, célula, macrocélula, corpo inteiro, organismo. Se não for pelo poder do Espírito, se não temos a unção do Espírito, nós não vamos muito longe. Entre o semear e o colher, nós precisamos do poder do Espírito. Por quê? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Talvez você veja aqui falando assim: poxa, eu preciso que o meu marido se converta. Eu preciso que a minha esposa se converta. Mas está tão difícil, pastor. São tantos anos orando, são tantos anos clamando, são tantos anos pedindo. Mas eu quero te dizer que hoje o Espírito Santo, Ele está derramando nesse lugar uma unção de capacitação. Talvez você está falando assim: pastor, são tantos anos lutando contra o pecado, são tantos anos lutando contra o vício. Eu quero te dizer que com o Espírito Santo você pode. Que com o Espírito Santo você pode, né? Não é uma questão de programas e métodos, amados. É uma questão de paixão e fidelidade. Não é programas e métodos, é paixão e fidelidade. É amor e cuidado. É amor e cuidado. Deus usa qualquer um, basta que ele seja fiel. O rapaz falou: Senhor, eu quero pregar, mas eu não sei falar direito. E na oração Deus falou assim: você sabe falar Jesus te ama? Sei, Jesus te ama, eu sei. Então começa a falar aí, começa a treinar, a pregar, vai para o espelho. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Deus bom, você está treinado já para pregar. E aquele jovem, de madrugada às 3 da manhã, Deus levantou: está na hora de pregar. Ele falou: que é isso, Deus? Vai para a janela do seu edifício. Ele morava no 16º andar. Vai para a janela, começa a pregar. Pregar como? Começa a pregar aqui que eu te ensinei. Jesus te ama, então fala aí. Fala pelo menos umas 3 vezes. E ele começou: Jesus te ama. Fala alto, rapaz. Jesus te ama!
Jesus te ama! Jesus te ama! Pronto, pregou. Uai, mas cadê? Rapaz, tudo é obediência. E ele foi dormir. E isso era uma segunda. E no domingo ele foi para a igreja. E naquele dia na igreja, o pastor falou assim: alguém gostaria de dar aqui um testemunho? Aí o rapaz falou: eu estava assim num beco, estava muito desesperado, pastor. Eu sou policial, e eu enchi o tambor do meu revólver. E eu falei assim: hoje eu tiro a minha vida. O senhor não fala comigo mesmo? Eu olhei para cima assim para Deus e falei assim: você não fala comigo mesmo? Estou precisando de uma palavra do Senhor. A mulher me abandonou, a mulher não me ama, a família não me ama, ninguém me ama, nem o Senhor me ama. Pois hoje eu vou dar um cabo na minha vida. Não fala comigo. Olhou para cima. De repente Deus falou comigo. Olhei para cima lá de um prédio. Uma voz veio, sei lá, acho que foi Jesus, e falou: Jesus te ama! Jesus te ama! Jesus te ama! Rapaz, falou 3 vezes, me ama mesmo. E ele falou: rapaz, eu não preciso saber o porquê que eu estou pregando. Eu preciso fazer aquilo que Deus manda eu fazer, porque é Ele quem converte. Você tem paixão? Você daria a sua vida para Jesus? E para terminar, diz que a Rússia, a União da República Socialista Soviética, antes da Rússia, lá na República, tudo fechado. Eles tinham fragmentos da Bíblia, estavam lendo a Bíblia. 10 homens lá e liam a Bíblia e choravam. De repente entraram aqueles soldados da KGB, né, com aquelas metralhadoras, e falaram assim: vocês estão fazendo? Pegaram, isso aqui é lixo, pois vocês vão morrer. Botaram aqueles 10 homens assim em fila, e botaram a metralhadora na cabeça de um e falaram assim: hoje vocês ou vão negar esse Jesus ou vocês vão morrer. E o primeiro: você nega Jesus? Não, não nego não. Então, morreu ali. Cérebro para tudo quanto é lado. Para o segundo: você nega Jesus? Não, não nego. Morreu. Você nega Jesus? Não, não nego. Nega Jesus? Não. E quando chegou no 10º, ele olhou assim: rapaz, está todo mundo morto. Ninguém vai ver que eu neguei Jesus. Você nega Jesus? Ele falou assim: eu nego. E quando ele falou que nega, tinham 2 soldados, um pega aquela metralhadora, joga no peito dele, ajoelha e bota o cano da arma na cabeça dele e falou assim: você então agora pode me matar. E o outro falou assim: você está maluco, rapaz? O que você está fazendo? Você deu a arma para esse homem. Ele falou assim: pois eu quero te dizer uma coisa. Quando esses 10 homens estavam aqui, nós colocamos eles em fila e começamos a matar um por um. Chegou um anjo no cantinho ali dessa sala, com 10 coroas de ouro, e cada um que a gente ia matando, eu via como se fosse o espírito dele saindo. Aquele anjo colocava uma coroa na cabeça dele e falava assim: entra no gozo de Deus, entra no gozo de Deus, entra no gozo do Pai. E ele ainda tem uma coroa naquele lugar, ele ainda tem uma coroa na mão dele. Se ele nega, pois eu quero te dizer, se você nega, agora eu quero esse Jesus, eu quero morrer, porque aquela coroa que está lá, ela é minha. É pelo poder de Deus. Amados, nós precisamos ter o senso de urgência, de oportunidade, e jamais deixar de falar de Jesus. Tem pessoas que chegaram hoje aqui, que já perderam a esperança em algumas pessoas da sua família. Você perdeu a esperança em algumas pessoas da sua família. Aí, meu irmão, vou dizer uma coisa:
Meu pai, ele era pai de santo, de Gejiqueto. Ele era conhecido como Jorge de Omulu, no Rio de Janeiro. Enquanto eu vejo meu filho lá na bateria, o outro lá, eu falei, rapaz, como as coisas mudam. Eu estava lá no atabaque, e servindo cachaça para preto velho. Eu nasci nesse ambiente. Eu olhava para o meu pai e falava, rapaz, nunca vai dar certo. O evangelho nunca vai alcançar o meu pai. Meu pai vivia disso. Meu pai jogava búzios. Meu pai tinha um espírito chamado espírito de Ifá, espírito de adivinhação. Meu pai dava 10 fichas por dia a uns 50 reais. Meu pai fazia trabalhos todo dia, 2, 3, ebós, ecus, ebó, despacho, cobrava 2, 3 mil reais. Meu pai ganhava muito dinheiro com macumbaria. Não é para o meu pai, não vai alcançar o meu pai. Hoje eu fiquei feliz aqui no louvor, começou a cantar aquela música, né? Como é que é? O véu que separava, aquela música do ano que eu me converti, de 1988. Eu lembro que eu me converti, eu morava atrás do centro do meu pai. Meu pai, eu dormia na sala, meu pai dormia no quartinho, eu pegava a Bíblia debaixo do sofá e ficava lendo. Aí escutava aquele barulho na porta, eu já botava a Bíblia assim para debaixo do sofá. Aí meu pai falou assim, eu já não falei para você não ficar lendo esse livro da capa preta aqui? Eu falei, hein, tá doido? Sai fora, rapaz. Falei, oh meu Deus, estou mentindo, me perdoe. E o medo? O cara estava lá dentro. Irmãos, meu pai, numa semana, teve 8 AVCs. Meu pai jogava a linguinha assim para o lado, ó. E jogava a mãozinha perto dele assim, ó. Essa escada aqui precisava dar a mãozinha para ele subir. Antes disso, meu pai teve mal de Alzheimer. Ele pulou mais ou menos da altura desse negócio aqui, de uma sacada, de pé, quebrou o dedão do pé. E depois, no outro dia, ele pulou por trás, num centro de saúde lá, nas 4 da manhã, só foram tirar ele 7 da manhã quando abriu. Ele ficou chorando lá, igual criança. E depois teve esses AVCs, minha madrasta falou assim, Pedro, vem. Vem, Pedro, vem aqui. Não sei se você vai chegar aqui e vai encontrar seu pai com vida. Mas eu sempre falava de Jesus para eles, pai, Jesus, Ele muda a sua vida. Isso aí que você viveu é engano. Que engano, rapaz? Agora você chama de engano. Foi a macumba que te formou. Quando você estava lá fazendo odontologia, era o dinheiro da macumba. De fala, que macumba? Quem liberou aquilo lá foi Deus. Não tem nada de macumba na minha vida, não. E uma amiga da minha madrasta foi para a casa dela para ajudar meu pai. Para ajudar a cuidar. 6 horas da tarde, pastor. Eles ajoelhavam lá, botavam numa rádio lá no Rio, chamado Rádio Melodia FM. E aí começava a tocar uns louvores. E numa dessa meu pai foi e caiu. Pum! Caiu desmaiado. Ela falou, morreu. Quando ele levantou, elas ficaram assim, estataladas. Quando ele levantou andando normal, subiu a escadinha, foi no banheiro. Quando ele voltou, onde você foi? Fui fazer xixi, me deu vontade de fazer xixi. Voltou, sentou no sofá e falou assim, o que aconteceu com você? E ele me contando, eu falei, o que aconteceu, pai? Jesus veio me visitar. O quê? Quando eu caí, filho, veio uma luz muito grande. E quando eu vi, era aquele homem assim, eu falei assim, quem é você? Eu falei assim, eu sou Jesus. Ele falou, qual Jesus? Aí ele falou assim, e eu fiquei feliz, ele falou, o Jesus do Pedro. O Pedro, meu filho? É, e ele começou a chorar. Aí ele falou assim, por que você não veio antes? Ele falou assim, porque não cabe a você saber o tempo me pertence.
Meu irmão, Jesus começou a fazer cura interior com meu pai. Lembra aquilo que você fez assim, Jorge? Lembra? Você precisa se arrepender. Eu me arrependo e chorava. E meu pai falou que naquele mês, quase todas as vezes que ele orava, Jesus vinha. Falei, Jesus vinha direto, pai, vinha. E quando não vinha, vinha uma voz. E como é que você não sabia que era esses capeta aí? Não, porque aquela voz me dava uma paz. E ele fazia eu pedir perdão de uma porção de coisas, me arrepender de uma porção de coisas. Meu irmão, você está menosprezando o poder que existe em Deus. Deus hoje está entrando dentro da tua casa. Recalaia, chorimanaias. Deus hoje está entrando dentro da vila dos samaritanos, daqueles que são desprezados. Deus está entrando dentro da tua casa. Deus está tocando no teu pai, na tua mãe, na tua esposa, no teu marido. Deus está indo em boca de fumo agora, tirando pessoas que estão opressas. Deus está entrando agora em celas de cadeia. Talvez você cometeu o mesmo pecado que eu, não acreditando que o poder de Deus fosse tão grande. Mas hoje tem pessoas aqui que não é só para você, mas é para aqueles que vocês também amam. E eu quero convidar a você sair do seu lugar. Primeiro para você e depois para aqueles que você ama. O Evangelho é para a gente. O Evangelho é para aquele que precisa de Jesus Cristo. E aquele pastor e aquele irmãozão, gente, tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tem muito é dinheiro. E ele também precisa de Jesus. Meu irmão, o Evangelho é para os improváveis. Nós somos a igreja dos improváveis.